Bom dia a todos. Eu sou o Gabriel Bondar, um dos fellows de óptica cirúrgica da Escola Paulista de Medicina e Unifesp. E hoje eu vou apresentar para vocês um artigo que foi publicado no JCRS no ano passado, em junho de 2020, que versa sobre a berrometria intraoperatória versus fórmulas modernas pré-operatórias em predizer o poder da lente intraocular. Esse estudo foi realizado por um grupo da Duke University. Um dos autores relata receber taxas da Alcon, mas fora desse trabalho, e os outros autores não declaram ter nenhum conflito de interesse. Eu também declaro não possuir conflito de interesse nessa apresentação. Bom, as formas biométricas pré-operatórias são a maneira mais comum que nós temos de escolher a lente intraocular e são comumente associadas a biômetros ópticos, mas, eventualmente, quando não é possível, se utiliza-se também a biometria ultrassônica. A biometria intraoperatória, nesse caso representada pelo ORA, ela possibilita a realização de medidas intraoperatórias do estado refrativo no olho afásico e pseudofásico, mas seu papel na cirurgia de catarata não está bem definido ainda. Aqui é um vídeo mostrando como funciona o ORA. Então, uma frente de onda é emitida pelo aparelho, refletida pela retina, e após retorna ao ORA e passa pelo sistema óptico do aparelho. Ao final, ela forma um padrão de fringe, então é interpretada pelo algoritmo do ORA. O ORA, ele a maneira de interpretar a fórmula e fazer o cálculo da lente não é aberto, é fechado, é considerado propriedade intelectual da aula. Então, nós não temos informação quanto a isso. Os objetivos do estudo. Em cirurgias de catarata de rotina, a berrometria intraoperatória, através do ORA, é equivalente a formas biométricas pré-operatórias no cálculo da lente intraocular? Esse estudo foi desenhado da seguinte maneira: um estudo retrospectivo, feito por análise de prontuário da Duke University. Os critérios de inclusão seriam cirurgias de facomulsificação sem intercorrências entre 2016 e 2018, realizadas por um cirurgião único, que é um dos autores. Os critérios de exclusão, então, seriam cirurgia cerorefrativa prévia, falta de dados pré, intra ou pós-operatórios, refração realizada antes de um mês de pós-operatório, ou melhor, e também melhor visão corrigida à distância inferior a 20/40. Nos critérios de inclusão, nós tínhamos 1.401 olhos, após foram excluídos 452 olhos e sobraram no estudo 949 olhos, de um total de 603 pacientes. Então, os olhos desse estudo, eles eram todos submetidos à biometria óptica através do Lenstar LS900. Esse foi o único aparelho utilizado nesse estudo. E eram realizadas duas fórmulas. A primeira fórmula é a Barrett Universal 2, e no caso de Lewis tóricas, a fórmula tórica da Barrett, que é uma fórmula de divergência baseada em óptica geométrica, mas que também não é uma fórmula aberta, né? Então, não temos todos os dados de como é realizado o cálculo na Barrett. A segunda fórmula era a Hill RBF 2.0, que é uma fórmula baseada em inteligência artificial em um banco de dados extenso. E uma curiosidade é que atualmente essa fórmula foi publicado em junho de 2020, e no final de 2020 essa fórmula foi atualizada então para a versão 3.0, a Hill RBF 3.0. Eu revisei, os parâmetros utilizados são os mesmos, mas eventualmente aumentaram a data, né, o database da fórmula. Bom, depois disso, todos os olhos, durante a cirurgia, foram submetidos à berrometria intraoperatória através do ORA. Aqui a gente tem um vídeo gentilmente cedido pelo professor Walton, e agradeço por isso, demonstrando como é que funciona o ORA, então, no intraoperatório. Primeiro, o olho é preenchido com viscoelástico, e após, é feita a medida da pressão intraocular com o tonômetro de Barraquer. Vocês podem ver aqui que ele tem dois anéis, um anel de dentro e um anel mais de fora, e esses anéis eles representam, respectivamente, o anel de dentro, uma pressão de 21, e o anel de fora, uma pressão de 20. No nosso artigo, todos os olhos foram, então, preenchidos com viscoelástico coesivo, e depois se almejava uma pressão de 20, que teoricamente seria entre os dois anéis, né, mas mais próximo do anel interno. Então, aqui, após isso, é feita a aferição do ORA,
essa é a visão do cirurgião no intraoperatório, enquanto está sendo analisada a medida, e essa é a visão no aparelho. São feitas 40 capturas, né? E após essas 40 capturas, é dado o resultado do hora, e aparece, por exemplo, para essa lente, que com uma lente 19,5 atingiria um equivalente esférico de zero. Bom, no pós-operatório era realizada a refração, então, após no mínimo um mês de cirurgia desses pacientes, e foram avaliados 3 desfechos: a média de erro aritmético, média de erro absoluto e a mediana de erro absoluto. Mas o que significam cada um desses 3? A primeira coisa para a gente entender é que a gente entendeu o que seria o erro aritmético nesse caso. O erro aritmético é calculado através do equivalente esférico pós-operatório, subtraído pelo equivalente esférico previsto. Então, por exemplo, se nós previmos que o paciente ficaria com um equivalente esférico de 0 com uma lente 22, e daí no pós-operatório o equivalente esférico ficou de menos 0,50. Né? Então, o erro aritmético, no caso, seria de menos 0,50. Esses valores, eles também, no caso dos cálculos absolutos, eles são convertidos, então, para valores absolutos. E lembrando que nos valores absolutos, todos os valores são sempre positivos. Então, por exemplo, se o erro aritmético é de menos 0,50, o erro absoluto é de 0,50. Certo? Isso é importante agora para o cálculo. Eu vou mostrar um exemplo, então, para a gente entender cada uma dessas 3 variáveis. Nós temos aqui, então, 5 pacientes nos quais a fórmula X previu um equivalente esférico de 0, né? Era o que aparecia no Lenstar, por exemplo, que o equivalente esférico ficaria de 0 com a lente implantada. E o resultado que nós tivemos foi equivalente esférico de menos 1, 2 pacientes com 0, um com mais 1 e um com mais 2. Se nós calcularmos a média de erro aritmético, nós devemos somar, então, todos os valores, incluindo o valor negativo, né, que daria um total de mais 2, divide por 5, né, divide pelo N, e daria mais 0,4 de média de erro aritmético. Nesses mesmos pacientes, se nós formos calcular a média de erro absoluto, aí o valor negativo se torna um valor positivo. Né? Então, ficaria mais 1, mais 0, mais 0, mais 1, mais 2. Daria um total de 4, divide por 5, a média de erro absoluto é 0,8. E a mediana é o valor intermediário na distribuição. Aqui eu ordenei em ordem crescente, então seria de 5 valores o terceiro valor, que seria 1. Aqui na interpretação a gente tem um problema. Na média de erro aritmético, né, por exemplo, se nós tivermos 10 pacientes, tá? 5 pacientes deles tiveram um erro aritmético de menos 6 e outros 5 pacientes tiveram um erro aritmético de mais 6 dos 10 pacientes. Se nós fizermos a média aritmética disso, vai dar um erro de 0 e vai parecer que é uma forma perfeita, mas na verdade é uma forma que errou muito. Então a média de erro aritmético é uma coisa que tem que ser interpretada com bastante cautela. Agora, para a média absoluta e a mediana também de erro absoluto, tem um outro fator a ser considerado. Se houver um outlier, né, um valor bastante fora do esperado, por exemplo, nesses casos, a gente adiciona agora um valor de um paciente que for com equivalente esférico de mais 10. A média de erro absoluto, ela é mais afetada. Se a gente fosse adicionar um valor de mais 10, ali daria 14, divide daí por 6, daria uma média de erro absoluto de 2,33. Tá? Então, ela subiria. A mediana, por sua vez, ela ignora um pouco mais os outliers. Então, por exemplo, se a gente adicionar um valor de 10 ali na mediana de erro absoluto, são 6 valores, daí seria a média dos 2 valores centrais. Então, 1 mais 1, divide por 2, continuaria 1. Então, a mediana, nesse caso, se a gente adicionasse um valor de mais 10 de erro, ela nem mudaria, a mediana continuaria 1. Né? Então, no caso, a mediana é menos influenciada do que a média, né? E alguns advogam que isso é interessante, porque daí ela acaba sendo menos influenciada, mas ao mesmo tempo, muitos advogam que a média é super importante, porque nós geralmente não queremos ignorar o pior resultado que nós tivemos, né? Nós não queremos ignorar os outliers. Então é muito importante que os estudos também mostrem tanto a média quanto a mediana de erro absoluto, e não apenas um desses. Bom, agora a gente está apto a interpretar os resultados, né? Entendendo como é que funcionam cada uma dessas 3 variáveis. Aqui é uma tabela que mostra essas 3 variáveis para as 2 formas e para o hora. A média de erro aritmético aqui foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa entre a fórmula Hill e o hora,
com a fórmula Hill dando um pouco mais de hipermetropia no pós-operatório, no equivalente esférico, e o HORA um pouquinho mais de equivalente esférico miópico, mas lembrando que isso tem que ser interpretado com bastante cautela, sendo a média de erro aritmético. E não houve diferença na média de erro absoluto, sendo 0,29 para Barrett e 0,31 para as outras duas, e também não houve diferença estatisticamente significativa na mediana de erro absoluto. Bom, essa tabela, esse gráfico, eles mostram mais ou menos a mesma coisa de maneiras diferentes. Eles mostram a percentagem de óleos que ficou em cada intervalo de erro. Então, por exemplo, no intervalo de erro de menos 0,25 a mais 0,25, a gente tem que a Barrett e a Hill ficaram com 53% dos pacientes e o HORA 51% dos pacientes. Isso está representado aqui nesse retângulo vermelho. De menos 0,50 a mais 0,50 de erro, nós tivemos 84% para Barrett, 83% para Hill, 82% para o HORA, e está mostrado aqui nesse retângulo. E de menos 1 a mais 1, nós tivemos 97% dos pacientes, isso nas três maneiras, né? Os outros 3% seriam erros maiores do que 1, né? Maiores do que menos 1 e maiores do que mais 1, né? E o estudo ele não diz quanto daí maior do que isso foi, né? A gente não sabe se tivemos erros de mais 6, se tivemos erros de mais 2, nós sabemos apenas que são superiores a 1. Bom, esse é um outro gráfico que mostra, então, a média de erro absoluto dividindo por comprimentos axiais, grupos de comprimentos axiais diferentes. Nos grupos de comprimento axial mais perto do centro, de 22,75 a 26,25, que são a grande maioria dos pacientes, a gente também não teve diferença estatisticamente significativa entre as três fórmulas e um erro aproximadamente de 0,3, a média de erro absoluto. Na parte agora, uma parte interessante é que nos olhos mais curtos, as três maneiras de cálculo tiveram um desempenho um pouco pior. E outra curiosidade é que nos olhos mais longos, as três maneiras de cálculo também tiveram um resultado, na verdade, um pouco melhor até. Então, a gente teve uma média de erro absoluto menor em olhos mais longos. Mas lembrando que entre as três não tivemos diferença estatisticamente significativa. Aqui é um outro gráfico que mostra a média de erro absoluto, mas agora os grupos eles mostram qual é a lente que foi utilizada. Então, nós temos aqui que nesses três grupos aqui, monofocal não tórica, monofocal tórica e multifocal não tórica, nós não tivemos diferença estatística entre as três fórmulas. E no grupo da multifocal tórica, houve uma diferença aqui entre o HORA e a Barrett, sendo que o HORA teve uma média de erro absoluto um pouco superior e a Barrett uma média de erro absoluto um pouco inferior. Então, melhor nesse caso, né? Uma média menor. Aqui, os autores eles dão duas explicações possíveis. Uma explicação possível é que a gente tem um N um pouco menor nesse grupo, então dos 949 pacientes, nós temos 52 pacientes com multifocal tórica, e uma outra explicação que o artigo dá é que as lentes multifocais tóricas elas foram introduzidas nos Estados Unidos por volta de 2016, que foi justamente quando foi feito a análise desse estudo e que, teoricamente, o HORA ainda não teria sido atualizado, os algoritmos, para análise de multifocal tórica adequadamente. Então, isso é uma das possibilidades que o estudo deu. Aí o estudo ele acrescenta uma nova informação que não tinha sido descrita antes na metodologia, de que dos 949 olhos, 532 receberam cirurgia com fento, né, cirurgia de catarata com fento, e os outros sem fento. Mas sendo que a média de absoluto também não houve diferença estatística entre fento e não fento. Sem fento com 0,31 de média e com fento com 0,30 de média de erro absoluto. Conclusão. Respondendo a nossa pergunta, então, cirurgia de catarata de rotina, berrometria intraoperatória do HORA equivalente a formas biométricas pré-operatórias no cálculo da LIU? Não foi detectada neste estudo diferença estatisticamente significativa entre o HORA e as duas formas pré-operatórias. E lembrando aqui que tem um pouco de jogo de palavras. Quando um estudo não detecta diferença estatisticamente significativa, não quer dizer que não exista essa diferença, né? Quer dizer que especificamente esse estudo não detectou diferença entre os dois, né? E, no caso, a ciência segue igual. Bom,
alguns pontos para discussão que eu quero levantar agora para nós conversarmos sobre o artigo. Esse é um estudo retrospectivo de cirurgião único. Isso poderia, então, diminuir a validade externa do artigo? Quais foram as LIUs utilizadas? A metodologia não descreve exatamente se foram 4 tipos de LIU, uma para cada um daqueles grupos, ou se foram mais. Não também descreve quais constantes foram utilizadas, se as constantes foram otimizadas ou não. As técnicas cirúrgicas foram diferentes, né? A gente teve com fento e sem fento também. E, novamente, sobre os outliers, né? A gente não sabe em quais casos as formas erraram consideravelmente, especificadamente, e a gente não sabe também se as formas erraram em contextos similares, se elas erraram em contextos diferentes. O que a gente tem é a média mediana de erro absoluto. E um adendo a mais também sobre o OR é que ele tem custos associados, né, ao aparelho, e também ele traz um tempo cirúrgico adicional, né, enquanto é realizada a medição. É isso. Muito obrigado. E agora abrimos para discussão. Vou deixar aqui alguns pontos abertos. Obrigado, Bondar. Boa apresentação, excelente. O Wallace fez algumas observações durante a sua apresentação, já você mesmo mencionou sobre a detecção, não foi detectada, né? É diferente de que não tiveram diferença estatística, e também colocou uma imagem para todo mundo fazer o download se quiser. Já que começou, eu vou começar pelo Wallace, depois os outros que quiserem fazer a discussão. Maurício pediu a palavra, Leandro. Maurício, vai lá, Mal. Aprendi a levantar a mão aqui, viu, Wallace? É o seguinte... Mas o Leandro não aprendeu a ver. É mais um questionamento do Valton, que eu sei que usou equipamento. Justamente sobre o comentário final sobre os outliers, no caso. Valton, você teve algum caso que você utilizou o HORA e ainda assim você teve um resultado inesperado, ou quando você usou o HORA sempre teve algum erro, mas um erro pequeno? Minha pergunta é justamente para sensibilizar no caso que, caso existam outliers que influenciem no resultado aritmético, no erro aritmético das fórmulas, né? Se esse caso não acontece no HORA. E se isso for verdade, no meu entendimento, fala mais a favor ainda que as fórmulas são muito boas comparativamente com o HORA. Minha pergunta é justamente essa. Não sei se vocês entenderam o que eu estou questionando. Pelo que eu entendi, você quer saber se teve algum caso muito fora do esperado, né? Com HORA. Não, inclusive, eu acho que é bem parecido. A única coisa é que a parte do astigmatismo ainda não é digital. Então, se eu mexer a cabeça do paciente, não é que ele veio com uma imagem pré-cirúrgica do paciente sentado e tudo, entendeu? É diferente das outros marcadores digitais. E então ainda não está acoplado com esse marcador digital no HORA. Então eu diria que tem que marcar o eixo, colocar para você medir na hora, fazer super bem feitinho para não ter erro, que eu percebi que nos astigmatismos eles tiveram mais erro ainda. Então, eu diria que o único viés é esse, mas ele é realmente muito bom para... A gente tem feito muito para alta miopia, para pós-RK, pós-refrativa, esses pós todos, né? E o resultado é bem parecido mesmo. Mas se for pensar nas fórmulas e nele, eu diria que, como ele usa a fórmula que você quer, você tem que colocar dentro do HORA, você nem sabe exatamente o que ele usa dessas outras fórmulas, né? Entendeu? Então... Valton, só adicionar uma pergunta. Teve algum caso que você, eventualmente, calculou uma lente e o HORA deu outra e você optou pelo HORA e não pela lente pré-operatória? Tem, mas só não levantei esses casos. Isso é pior que pode acontecer, né? Você ficar naquela dúvida. Dúvida pequena, eu acho que daí você opta. Quando está muito fora da realidade, você vê lá, a topografia não está tão ruim. A biometria está parecida, as fórmulas estão semelhantes, as multifórmulas, tudo. E o HORA dá uma coisa muito diferente, você opta pelas fórmulas, né? Mas geralmente bate, viu? E não é todo grau que mede também. Então, altos hipermétropes, eu não lembro o comprimento axial que ele mede, não sei como é que está aqui, se o Gabriel tem esse dado,
mas eu não lembro, mas olhos muito pequenos no médio, olhos também enormes também não. Então tem um limite nesse intervalo. Mas é bem bom no sentido de te dar uma certa tranquilidade, mas não quer dizer que a lente não vai rodar, a tórica principalmente, né? Então tem que levar todos esses dados em consideração. Wallace, Mauro. Gabriel, fala. Não, perdão. Ali eles colocavam como menos de 22,75 de comprimento axial, que foi onde teve mais erro. O artigo ele dá uma informação a mais, só que ele dá essa informação não nos resultados, mas na discussão, na última página. Mas, enfim, é uma informação a mais que talvez vale a pena comentar. Então, eles acharam dos 949 pacientes, 111, então 11,7% desses casos, foi escolhida a recomendação do HORA em vez da recomendação pré-operatória. Houve uma diferença e eles foram atrás do HORA. Desses, o HORA causou 21 surpresas hipermetrópicas, piorou 15, mitigou 16 e preveniu 18. Então, eles, pelo que eles olharam, não era uma coisa um pouco irregular. Às vezes prevenia a hipermetropia, às vezes causava, mas isso foi uma coisa, um adendo na parte da discussão, assim, até por isso que eu não coloquei, não estava nem nos resultados especificadamente. Wallace e Mauro querem fazer as suas considerações? Só na medida, Walton, você cobre a córnea com metil ou visco antes de fazer a leitura do HORA? Como isso influencia? Porque os casos que eu vi de RK, a medida não era legal. A gente não conseguia ter uma medida estável. Então, isso não me estimulou muito a implementar o HORA de rotina dentro do centro cirúrgico lá no HOS. O que você acha? Em congênita, talvez seja bem interessante, né? Aqueles casos que você não consegue fazer uma biometria adequada, né? Eu achei que fosse a única aplicação. Se for deixar o paciente, por exemplo, a face, como uma criança, você tem já a refração intracirúrgica, o grau que ele vai ter 15 dioptrias de hipermetropia no pós, você já pode prescrever até precocemente. Mas existem RKs e RKs. Quando a RK é boa, a fórmula certa, a topografia é boa, o erro biométrico é menor. Agora, a maioria das RKs muito antigas, as primeiras lá em 1986, 84, antes de 90, eram RKs com bisturis mais grossos, às vezes lâmina de metal, e muito aberta, irregulares, se tiver aquilistese. E, nesses casos, às vezes, não mede. Aí, com irregularidade, muitas vezes não tem jeito, porque não alinha, não dá. Mas a gente não usa de rotina metil durante a medida, em cima da córnea. Você usa a cirurgia inteira com metil, para não ter ceratite. No fim, na hora de medir, você lava a córnea, inclusive para medir com o tonômetro. Se tiver metil, vai ter uma medida não correta. Então, a gente lava bem a metil de cima da córnea, controla a pressão com viscoelástico na hora da cirurgia. Depois que pôs a lente, eu prefiro tirar todo o viscoelástico e fazer a medida com o BSS já no final da cirurgia. Mas é realmente isso que você falou, uma realidade. Tem casos de RK que não mede. E aí você tem que ir só pelas fórmulas mesmo. Muito bem. Então, vamos encerrar. Parabéns, Bondar, pela apresentação. Obrigado pelas discussões. Vamos agora, então, para a apresentação do tema da reunião de hoje. Hoje, o tema será de biometria, apresentado pelo Felipe Taguchi. Taguchi tem sido o nosso coordenador das reuniões, o grande personagem desde antes da mudança da chefia atual. Eu e o Rafael Kobayashi pegamos a chefia da óptica cirúrgica das mãos da Cristina Leorati, e o Felipe Taguchi já era coordenador da reunião, fazendo excelente trabalho de pesquisa e de organização dos temas, dos palestrantes, dos artigos. Ele é o grande líder
organização das reuniões. Eu pessoalmente, eu tenho muito a agradecer e parabenizar, quero fazer isso publicamente agora, antes da apresentação dele. Ele, de vez em quando, nos estressa um pouco, o que é muito bom, porque tira a todos nós da nossa zona de conforto. Obviamente, tem momentos em que eu fico muito desconfortável, que é muito bom porque ele faz a gente pensar todas as vezes, todas as semanas. Então, Taguchi, meu muito obrigado, parabéns pela sua atuação como coordenador das reuniões e quero que você continue conosco anos e anos e anos pela frente. Taguchi, vamos lá. Agora é a sua vez de apresentar. Bom dia, Liang, bom dia a todos. Primeiramente, obrigado aí pelas palavras. Eu agradeço aí, eu acho que eu realmente deixo a todos nervosos com a história da reunião. E os fellows, acho que eles têm uma palavra disso também. Eu agradeço as palavras, eu não sei se eu fico mais ansioso vendo aqui as coisas acontecerem, hoje eu estou meio de fora, me apresentando, ou como apresentador, mas vamos em frente. Bom, pessoal, aquela clássica, né? Vocês estão vendo minha tela, escutando bem, que depois a gente edita no vídeo? Tudo ótimo, tudo ótimo. Ótimo, né? Então beleza. Então hoje o tema vai ser biometria, eu vou falar basicamente do cálculo das lentes intraoculares, então não é basicamente da medida, que seria a biometria em si, mas sim do cálculo, e para a gente tentar entender como que as fórmulas funcionam. É um conteúdo que eu julgo básico, porém não confundo o básico com simples, mas eu vou tentar fazer de uma maneira bem objetiva, mas é uma aula extensa, eu já aviso aqui, que eu também não tenho conflito de interesse nessa apresentação. Então a gente começa lá atrás, bem atrás. Então, Gulstrand, oftalmo, Prêmio Nobel pelo seu desenho aí esquemático do olho, né, onde ele já representava suas proporções e inspirou muita gente, entre eles o Harold Ridley, né? E aí tem aquela anedota, né, de que o Ridley era um cirurgião já experiente na época do pós-guerra e ele via que existia um material que era inerte nos ferimentos dos pilotos, né, dos jatos lá, e que ele pensou que esse material poderia ser utilizado para a confecção de uma lente que seria implantada dentro do olho. É esquisito até a gente pensar hoje em dia, mas na época não era implantado nada, o olho era considerado um santuário, né? Não se podia colocar alguma coisa estranha lá dentro, e também não se tinha esse pensamento, basicamente se fazia a extração da catarata, o paciente ficava fásico. Então, o que o Ridley fez? Ele fez com esse material, que é o PMMA, numa indústria que na época conseguiu para ele realizar essa lente, que é a Heiner, e que, né, existe até hoje, uma curiosidade. Isso foi em 1949, o primeiro implante. O que ele não esperava é que o índice de refração do material fosse muito maior, né, do que o do cristalino. Então, ele acabou com uma surpresa bem miópica, né, a refração no pós-op de menos 14. E, interessantemente, também ele é uma das poucas pessoas, né, que pode se beneficiar da própria invenção depois, porque ele mesmo foi submetido a faco em ambos os olhos, em 89 e 90, atingindo aí um 20/20 no pós-operatório. E o que mudou, né, nesse período? Bom, mudou que ao invés de a gente agora calcula a lente, né, que a gente vai querer colocar, e essa é uma pergunta que assombra aí os oftalmos desde aquela época. A partir do momento que você começou a implantar lente, você pergunta, né, que lente você vai colocar? Então, a saída fácil para isso era colocar uma lente mais 19 ou mais 18 para todo mundo, né? Lentes padrão. Mas a gente vê que talvez não seja tão difícil assim chegar num cálculo para isso. Como assim? Se eu tenho uma lente e eu sei mais ou menos a distância que eu quero que seja o foco dessa lente, eu posso calcular quanto que eu teria que colocar como poder dessa lente. E aí, usando uma fórmula de divergência, a gente tem que a divergência naquele ponto vai ser igual ao N, que em geral a gente usa para os nossos cálculos o N do ar, que é 1, por isso a fórmula, né, D igual a 1 sobre F, em geral a gente está acostumado mais a ouvir isso, mas na realidade é N sobre F. E eu vou substituir aqui então aquele F da distância focal por um D, e eu vou chamar essa divergência ali no plano pupilar de DP. Tá? Mas a gente não tem a medida do D. Que a gente consegue medir é o comprimento axial, que eu vou chamar aqui de A. Então, você vê que fica faltando uma diferença ali, que eu vou chamar por enquanto de K, e que eu vou substituir na fórmula. Na verdade, a minha divergência no plano pupilar vai ser o N sobre o A menos o K. Tá?
Bom, mas não é a única coisa, a única lente que existe no olho, né? Então, já existe uma lente posicionada anteriormente a essa que contribui para a vergência no plano pupilar, que é a córnea. Então, eu também tenho que levar isso em consideração, vai ser a vergência no plano pupilar menos o poder, né, produzido pela córnea, tá? Então, a gente tem aqui basicamente o desenho das fórmulas de divergência, tá? E isso foi idealizado, na realidade existe alguma controvérsia com relação a isso, mas quem pelo menos ficou famoso por conta disso foi o Fyodorov. E você vê então que ele já falava que a vergência no plano pupilar poderia ser calculada dessa maneira, que a córnea representava um papel nessa vergência e que, portanto, deveria ser levado em consideração, e que a fórmula ficaria mais ou menos dessa maneira, que é o que ele propôs como a fórmula de divergência de Fyodorov, tá? Isso lá em 1967, tá bom? Entre 67 e 75. E ele fala aqui, né, que apesar de ser uma fórmula básica que parece formidável, ela é simples, porque você precisaria medir 3 variáveis que são clinicamente mensuráveis, né? Bom, mas aí eu volto à pergunta. Como que eu meço, então, essas variáveis, né? A gente está falando aí de 1960, 70, que a gente tinha disponível na época raio-x. Existiram alguns estudos levando em consideração raio-x para a medida desses comprimentos, mas o que se desenvolveu logo depois foi o ultrassom e a ceratometria. Então a gente já consegue ter uma ideia melhor desses valores, mas ainda não era uma coisa muito precisa. E basicamente a medida que tomava mais trabalho para ser realizada era a medida daquele Kzinho, que é justamente essa diferença, que ele vai descrever como a altura entre o plano da córnea e o plano na íris, tá? Por que nesse plano? Porque era aí que a lente costumava ficar antes no plano pupilar. A saída fácil para essa pergunta era 4 milímetros para todo mundo. E assim foi feito durante algum tempo. Mas vou lembrar aqui algumas relações na circunferência. Então, a gente tem que o raio, né, vai ser do centro da circunferência até a circunferência, né? A corda seria uma secção da circunferência e a corda que passa pelo centro de curvatura é o diâmetro, tá? Mas eu tenho uma relação entre elas, eu não vou me aprofundar nisso, mas se eu sei o raio dessa circunferência e eu tenho a medida de uma corda, eu consigo medir aquele X ali. E trocando um pouquinho as coisas de lugar e trocando um pouco o nome dessas variáveis, a gente já vê aqui que essa corda eu posso medir como um white to white, distância branco a branco, e somar 1 milímetro, para levar isso em consideração. E o meu raio da circunferência vai ser o raio de curvatura da córnea. Então, se eu tenho um ceratômetro e eu consigo medir o branco a branco, eu já conseguiria calcular esse Kzinho. E o Fyodorov mesmo fez isso, tá? Então, essa é a relação entre essas variáveis. E o K, no caso, vai representar a câmara anterior do pseudofásico, lembrando, até a posição da lente naquela época, que era no plano pupilar. E aqui, interessantemente, Fyodorov já descreve que provavelmente essa foi a contribuição mais importante desse paper que ele publicou, e não nem tanto a fórmula da vergência em si, que é uma coisa mais que já vinha sendo estudada e que depois a gente vai ver que vieram várias fórmulas de divergência. Muito bem. Então aqui eu vou começar a substituir algumas coisas pelas variáveis que a gente usa hoje. O Azinho é o AL, na realidade, né, que é o mais comum da gente escutar hoje, né? E o meu N ali, ele não é 1, né, como no A, eu posso usar o N do Moracoso, 1.336. E a lente também não fica mais no plano pupilar, ela está dentro do bag. Então você vê que ficou uma diferença ali entre aquele Kzinho e o D, né? E na realidade a distância que nos assombra hoje é o ELP, que é justamente a distância efetiva da lente, a posição efetiva da lente, tá? Que é onde a lente ficaria no pós-operatório, tá? E hoje em dia também eu consigo medir o poder da córnea, e eu vou chamar isso grosseiramente do K, né? Que é basicamente o poder da córnea em dioptrias, tá bom? Então, eu vou ter essa cara na fórmula de divergência, e você vê que isso é um arquétipo aí das fórmulas de divergência, tá bom? Bem parecido, lógico, com um pouco mais de refinamento aí, levando em consideração a refração do pós-operatório,
mas com aquela fórmula que a gente acabou de deduzir. E, como eu falei, vieram várias nesse sentido, cada uma considerando, mudando um pouquinho a forma como calculava cada variável, mas essencialmente no mesmo arcabouço. Então, nessa época, já por volta de 80, a gente tem uma comparação entre os métodos utilizados. Então, eu comecei implantando uma lente padrão, o que me dava aí um erro de mais de 3 dioptrias em 8% dos pacientes, menos de uma dioptria em 40% dos pacientes. Eu tinha também métodos de história clínica, onde eu levava a refração pré-operatória do paciente em consideração para o cálculo da lente, e aí eu tinha uma precisão talvez semelhante até a uma lente padrão, e eu comecei a ter as fórmulas teóricas, e aqui a gente já vê um avanço. Eu vou para 58% aí com menos de uma dioptria, e eu reduzo para 9%, 4%, mais de 3 dioptrias, né? Depois vieram as teóricas com ajuste do comprimento axial, ajuste do LP por comprimento axial, e aí eu consigo melhorar um pouco mais a performance dessas fórmulas. E aí nessa época surgem as fórmulas de regressão, que foi outra mudança aqui, onde eu tenho um ganho mais significativo na performance dessas fórmulas. Eu já vejo que para menos de uma dioptria eu consegui acertar em 67% dos pacientes, e menos de 3 dioptrias até 0,6% dos pacientes. Então, um belo avanço com relação à lente padrão, né, que era utilizada anteriormente. E como que funcionavam essas fórmulas de regressão? Bom, eu já tinha acumulado uma vasta quantidade de pacientes operados e com lentes implantadas, e nos quais eu tinha feito algum tipo de cálculo. Então eu sabia quanto que eram esses parâmetros, né, de comprimento axial, a curvatura da córnea, e qual lente que eu teria que ter colocado naquele olho para atingir a metropia, né? Bom, joga tudo isso num gráfico e vê, a partir de fórmulas de regressão, qual que seria aquela que tivesse uma correspondência, uma linearidade melhor com os dados apresentados. Muito bem. Eles fizeram, então, Sanders, Hetzlaff e Graf, SRK, fizeram uma fórmula de uma regressão linear, onde considerava o A como uma constante, 2,5 vezes o comprimento axial e 0,9 vezes a ceratometria, né? E aqui essa fórmula, claro, é antiga, né? Mas você vê que já era uma coisa muito melhor do que a gente tinha disponível antes. Mas já chama atenção para a importância das medidas da biometria no pré-operatório. O AL, muito provavelmente, vai ter um papel muito mais determinante em termos de variação do poder da lente a ser implantada do que a ceratometria, tá? Bom, mas eu ainda tinha um problema. Quando eu vejo a performance das fórmulas de regressão, elas vão muito bem nesse quadradinho do meio, que são olhos normais, né, com diâmetro, com comprimento axial aí dentro normal, de 20 a 26, e também um K aqui sendo considerado de 43. Quando eu fujo muito disso, eu começo a pegar aqueles outliers, né? Então a minha regressão, ela talvez não, principalmente uma regressão linear, ela não vai ser capaz de pegar isso, né? E aí existia esse descompasso de performance entre as fórmulas teóricas, que nesse caso elas continuam calculando e, portanto, provavelmente vão ter um resultado superior, e as fórmulas de regressão. Você vê que toda essa diferença aqui, ela passa a ser um problema, né? E na SRK, como que isso acontecia? Muito bem, então aqui eu tenho o comprimento axial no eixo X e o poder da lente em dioptrias no eixo Y. E aqui eu tenho a SRK, o que seria o indicado para uma determinada ceratometria, tá? E, novamente, quando eu faço uma regressão, dessa vez não linear, eu consigo, em parte, resolver aquele problema das fórmulas teóricas, né? Das fórmulas de regressão versus as fórmulas teóricas, né? Então, qual foi a solução proposta para, a partir de uma regressão linear, eu conseguir me aproximar de uma fórmula teórica ou não precisar de uma regressão linear para fazer a mesma coisa? Porque naquela época, veja, era necessário simplificar. Era basicamente um nomograma, isso daqui, né? Você tinha o comprimento axial e versus a ceratometria do paciente, você via lá qual lente, mais ou menos, que a fórmula indicava. Não tinha tanta possibilidade de cálculo, isso foi acontecer mais para frente, com o desenvolvimento dos computadores, etc. E isso passou a ser incorporado nos biômetros, e aí a coisa começou a melhorar muito. Mas até então,
era mais ou menos manual esse cálculo. Então, aqui eu consigo, com alguns ajustes na fórmula, em alguns pontos do comprimento axial, ir aproximando a fórmula de uma regressão linear. Esse ajuste, que vai chamar a nossa atenção mais para frente, porque esses gatilhos para ajustar a fórmula de acordo com determinado comprimento axial ou determinada ceratometria, em casos de olhos não normais, eles são utilizados até hoje. E é uma ideia que já vem desde essa época. Então, até de antes, né, na realidade, com as fórmulas com ajuste da LP pela L. Essa é o SRK2, onde eu ajusto aquela constante A, dependendo do comprimento axial, e eu regularizo aquela curva. Tá? Bom, mas isso ainda não era o suficiente. Então, lá pelos final dos anos 80, surgiram as propostas das fórmulas teórico-regressivas. Né? Então, como assim? Eu vou incorporar uma fórmula teórica na minha fórmula de regressão, porque assim eu conseguiria cobrir melhor aquela diferença. Né? E isso também era possível, justamente como eu falei, pelo avanço, né? Calculadoras, computadores, calculadoras incorporadas, enfim. E a proposta, aqui eu vou continuar nessa linha do SRK, para vocês verem como a fórmula foi evoluindo. A proposta dos autores era otimizar alguns pontos com base em dados empíricos. Principalmente a predição da PCA pós-operatório, PCA profundidade de câmara anterior, isso a gente vai dar o nome de ELP mais para frente. O fator de correção da espessura retiniana, o índice de refração da córnea e realizar isso tudo de uma maneira interdependente. Isso parece um desafio interessante, então a gente vai ver item por item o que os autores fizeram. A predição do ELP, né? A pergunta que eles fizeram foi, dentro daquela linha de simplicidade, usando as mesmas variáveis que eu já usava, ou seja, o K e o AL, qual seria a melhor maneira para eu prever a profundidade de câmara anterior no pré-operatório? Ou seja, eu quero saber a profundidade de câmara anterior, o ACD, sem medir o ACD. Né? Então, eu teria a opção de modelos complexos de regressão, com base nos pacientes operados, algum tipo de regressão linear para simplificar isso, ou usar aquela mesma fórmula que o Fedorov propôs. Tá? Eles testaram e viram que os resultados eram semelhantes entre os métodos. E acabaram escolhendo a altura da córnea como uma maneira para chegar nessa medida. Então, ok. Só que a altura da córnea, lembra que precisava do branco a branco? Eles não queriam acrescentar uma nova variável ou fazer uma nova medida. Então, como que eu faço isso sem ter o branco a branco? Eu corrijo baseado em regressão. Então, eles fizeram uma regressão para isso, uma regressão linear, e acharam aí essa fórmula do diâmetro corneano, né? Enfim, não vou entrar em detalhes, mas é para lembrar aqui que a medida da profundidade de câmara anterior no pré-operatório, na fórmula SRKP, está vinculada ao comprimento axial e à ceratometria, e nada mais. Tá? Bom, qual era uma outra pergunta? E nos olhos extremos, né, dessas variáveis que eu estou usando, do K e do AL, essa conta funciona? Então, eles analisaram ALs curtos e longos, Ks curvos e planos, e chegaram à conclusão que os resultados também eram semelhantes, tá? Mas que nos ALs longos, nos comprimentos axiais maiores, era necessária uma correção. Bom, então, esse é um gráfico também interessante, que você vê que para as diferentes fórmulas existia algum tipo de ajuste. Como assim? Conforme o comprimento axial vai aumentando, eu, por suposto, né, vou aumentando a profundidade da câmara anterior nesse olho, mas existe um limite para isso, né? Senão você vai ter câmaras muito, muito profundas, né? E você vê que, e aí a conta começa a não bater. Binkhorst vai limitar isso ali por volta de 25 e pouco, 26, Holliday um pouco 25 e alguma coisinha, e eles travam ali e começam a assumir uma profundidade de câmara anterior fixa para olhos com ALs mais longos. Tá? Enquanto que a SRKT incorpora uma parábola a partir de 24.2. Né? Então, ele faz esse tipo de ajuste, e esse ajuste vai se tornar mais importante a partir dos 26 milímetros. Tá? Então, essa é uma outra noção que já vem desde essa época, que para ALs longos eu precisaria fazer algum tipo de correção. Tá? Bom, então eu já tenho uma maneira de calcular a profundidade de câmara no pré-operatório, mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber o pós-operatório. Qual seria a profundidade de câmara no pós-operatório, que é o que a gente chama hoje de effective lens position. Tá? Então, assim, para o olho fásico, eu tenho uma distância, né, que vai ser aquela altura no plano pupilar, e eles já tinham esses dados de vários pacientes de pré-operatório, e eles chegaram à conclusão que essa distância era de aproximadamente 3,336 milímetros. Tá?
Bom, mas a lente não fica mais no plano pupilar, como a gente já citou, ela fica dentro do bag. Então, eu tenho uma diferença ali de altura, tá? A distância total no pós-operatório, ele vai chamar desse ACD const. Por quê? Porque, basicamente, a posição da lente no pós-operatório dependia da lente que você usava, tá? E também fizeram uma média para cada lente utilizada de onde ficaria essa lente, tá? Então, eles trabalham aqui com duas médias, né? Tanto a média do pré-operatório da distância da altura corneana, quanto a média do pós-operatório para uma determinada lente da distância entre a córnea e a lil, tá? Muito bem. Mas por que eles fizeram tudo isso? Porque justamente eles querem saber aquele trechinho que faltou entre o K e o LP, né? Lá nos primeiros slides. Isso eles deram o nome de offset nesse estudo, tá? E eles calcularam dessa forma. Essa constante, né, obtida da lente, que nada mais é do que a média de onde ficaria essa lente no pós-operatório de pacientes, aspas, normais, menos a média da distância também nesses pacientes normais da altura corneana, tá? Muito bem. Então, a maneira como eu vou chegar no LP vai ser somar a fórmula, né, da altura corneana mais esse offset, tá bom? E isso, como eu falei, a gente chama hoje de LP, tá? Segundo fator, um fator de correção da espessura retiniana, e aqui eu chamo a atenção, isso teve uma discussão esses dias no grupo, mas existe a diferença, né, entre a medida do biômetro óptico, que vai medir até o EPR, e do ultrassônico, que vai medir até a limitante interna. A gente usa, na maioria das vezes, um degrau aí de 0,2 para fazer essa medida, mas é importante lembrar que existem diferentes valores a serem utilizados, tá? Isso varia. Nos olhos médios, talvez isso não faça tanta diferença, mas a pergunta principal e nos olhos extremos, né? Nos olhos longos, eu teria que usar um valor menor, porque a retina seria mais delgada, e nos olhos curtos, eu teria que usar um valor maior, talvez a retina seja mais espessa, mas enfim, isso não nos interessa muito aqui. O que interessa é saber que eles aplicaram também uma análise de regressão linear para ver se eles tinham que incorporar algum fator de correção. E tendo em mente que é um fator de correção, porque você vê quando ele descreve a fórmula que para olhos muito longos, ele atribui uma espessura de retina negativa. Até, né? Então, assim, não existe, é só mais uma maneira de tentar ajustar a fórmula para esses olhos muito longos, tá? E a terceira pergunta dos autores era: e que índice de refração da córnea seria considerado na fórmula? Bom, essa pergunta pode parecer banal, né? Porque eu sei o índice real da córnea, que é 1,376. Então você vai falar, usa esse, né? Mas o ceratômetro, geralmente, ele usa um N de 1,3375. Você vai falar, por quê? Por que isso é feito? E aqui eu abro um parênteses para falar um pouquinho de como a ceratometria é realizada. Então, novamente, a gente volta para o olho esquemático de Gulstrand. Eu estou representando a face anterior da córnea em azul, a face posterior da córnea em laranja. E aqui, vamos calcular quanto que é o poder de cada face. No olho do Gulstrand, em tese, ele teria 7,7 na face anterior e 6,8 na face posterior. Usando aqui a diferença de índice de refração sobre o raio de curvatura, eu tenho o poder do dióptero. E eu sei que o N do ar é 1 e o N da córnea é 1,376, eu chego num poder de 48,83 dioptrias para a face anterior. E na face posterior, lembrando que eu estou indo do meio mais para o meio menos, eu tenho uma divergência do raio de luz, e quando eu vejo a face posterior, calculando com esses índices de refração, eu chego num poder de menos 5,88, tá bom? Bom, mas e se eu quero representar essas duas superfícies por uma única superfície? Porque se eu falar que essa córnea tem 48,83 dioptrias de poder corneano, eu vou estar errado, porque na realidade ela tem 42,95, que é a soma das duas faces, né? Bom, mas se eu não consigo medir a face posterior, como que eu faço para dar esse número, né? A partir da medida da face anterior? Bom, eu tenho que mudar, então, a única coisa que eu não tenho na fórmula, que é o índice de refração. Se eu já sei, se eu quero saber, né, qual que é a dioptria da superfície, e eu sei qual que é o raio de curvatura, então a única coisa que eu posso mexer é a diferença dos índices de refração. Fazendo a conta ao contrário, a gente vai chegar no índice de aproximadamente 1,33, tá?
E aí a gente vê que nos ceratômetros era usado esse índice para conversão do poder, né, entre o raio de curvatura e o poder em dioptrias, né? E aqui, Raval vai usar 1.3375, que daria uma aproximação para 7,5 milímetros de raio de curvatura, 45 dioptrias. E acabou sendo o índice mais popularmente utilizado. Então, por isso que os ceratômetros em geral usam esse índice, e isso se arrasta até hoje. As fórmulas todas foram feitas com esse índice, os biômetros usam esse índice. Vez ou outra você é dado a opção de mudar isso, ou algum biômetro faz isso de alguma maneira diferente, tá? Então, mesmo assim, eles pegaram quais índices existiam descritos na literatura, quais índices testaram uma série na fórmula e acabaram escolhendo, arbitrariamente, 1.336, tá? Ok. E somando todos esses ajustes, eles chegaram nessa fórmula. Você vê que é um pouquinho diferente já das fórmulas de divergência, incorpora outros componentes, mas a base é mais ou menos a mesma. E aí, são uma série aí de 15 equações, para quem quiser ver depois, esse é o artigo original, de como é calculado todas essas variáveis. Muito bem. Então, isso foi em 1990, mas aqui eu vou dar o devido crédito que a primeira fórmula não foi a teórica regressiva, foi Holliday, na realidade, que publicou isso em 88, né? Então, a fórmula de Holliday, o grande diferencial foi justamente introduzir o termo do ELP, né? Então, ele atribui que a melhora na performance da fórmula é essencialmente em ter uma precisão maior em se saber aonde a lente ficaria, o que ele vai chamar aqui da distância efetiva focal da lente e o plano principal efetivo da lente, que depois passou a se denominar ELP, tá? E você vê que aquele offset ali que a gente viu, que era a distância do casinho ali em rosa, e o LP, que é a posição da lente, ele vai chamar de SF, que é o Surgeon Factor, tá? Então, também é uma outra maneira de determinar o LP, né? E como que ele vai medir, ou melhor, calcular a profundidade da câmara anterior? Ele mesmo diz, considerando também raio de curvatura da córnea e comprimento axial. Então, nessas fórmulas todas, estou usando apenas a L e K para o cálculo da profundidade de câmara anterior. E isso vai interferir diretamente no LP. A outra... Então, o SF também ele propõe fazer uma personalização disso e dentro desse SF jogar, e esse é um conceito interessante, tudo que você possa querer arrumar, desde a lente que você usa, a posição, o biômetro, a sua incisão, o ceratômetro que você usa, o técnico que faz o exame, o regime de colírios no pós-operatório, enfim. Quando você passa a otimizar as constantes, você acaba incorporando algum erro sistemático eventual que você tenha no cálculo da sua lente, e você pode melhorar a performance do seu cálculo, tá? Então, esse é um outro conceito que já foi introduzido nessa época de personalização das constantes, tá? E que ele diz que, para isso, você precisava ter algo entre 10 a 25 pacientes para começar a fazer esse processo, tá? Ele coloca também a fórmula dele no artigo, também uma série de equações aí para quem quiser checar depois, inclusive ele descreve como otimizar as constantes também, tá bom? Bom, então já vimos Holliday, SRKT, e falta uma dentre nosso imaginário e mais comum, que é a Hoffer, né, que também é usada por muito tempo, que foi descrita em 1993. O Hoffer, a pergunta dele era predizer a profundidade de câmara operatória no pós-operatório, profundidade de câmara anterior no pós-operatório, que é o ALP, usando o constante da lente, o AL e o K, mas você vai falar, isso já era feito, mas ele quis fazer isso sem utilizar a fórmula da altura corneana do Fyodorov, tá? Bom, a gente vai ver como que ele fez isso, mas a outra pergunta que ele faz é se a atribuição de constantes específicas para olhos curtos ou longos, ela era vantajosa. Bom, essa foi a maneira que ele achou de fazer a constante dele, que é o PACD, ou Personalized ACD, que vai entrar aí da mesma maneira como a SF, ou aquela constante A, no caso da SRKT, e ele vai embutir nisso esse cálculo da profundidade de câmara anterior. E ele compara no estudo dele as fórmulas, né, de primeira geração, segunda geração e a terceira geração agora com as fórmulas teórico-regressivas, e você vê que para as fórmulas teórico-regressivas, né, em olhos de maneira geral, o desempenho era semelhante, né? E a segunda pergunta era nos olhos extremos, né? E aqui a gente está analisando olhos menores do que 22 milímetros, né? Aí as fórmulas de terceira geração eram semelhantes e tinham uma performance melhor do que as fórmulas puramente regressivas ou de primeira geração, tá? E ele não achou uma vantagem em otimizar essas constantes para os subgrupos de olhos curtos ou longos,
e dentro desse trabalho ele também achou uma tendência de que para olhos curtos a Hoffer-Q parecia ser melhor e para olhos longos a SRKT parecia ser melhor. Acho que vocês já escutaram isso antes, né? Essa é a conta as fórmulas, né, do Hoffer, mais a errata da fórmula, que foi publicada mais para frente, que é um sinal trocado na publicação original, mas não vem ao caso também, para quem quiser, a referência está aí embaixo. Mas veja as conclusões que ele chega nesse artigo, que foi de 93. Então, como a gente já disse, as fórmulas de terceira geração teriam um desempenho semelhante e melhores do que as fórmulas de primeira e segunda geração. Olha que interessante esse parágrafo aqui do meio. Ele vai falar que, para olhos menores do que 22, ele daria uma preferência pela Hoffer-Q, para olhos entre 22 e 26, ou qualquer uma delas, ou Holiday, e para olhos maiores do que 26, SRKT. E aí a gente entra numa história que talvez seja carregada até hoje, que também talvez não corresponda mais à nossa realidade, né? Que é justamente a história de que o Hoffer-Q era para olhos curtos, SRKT para olhos longos, enfim. Talvez isso hoje em dia a gente já mudou um pouco esse paradigma, que a gente vai mostrar mais para frente. E ele também, assim como o Holiday, recomendaria a personalização da constante pelo cirurgião. Então, resumindo, a gente tem a primeira geração das fórmulas com LP fixo, que eram fórmulas teóricas baseadas em divergência. A segunda geração, que introduziu um ajuste no LP pelo AL e pelo K. E a grande novidade aí foram as fórmulas de regressão. E depois, uma terceira geração de fórmulas teórico-regressivas, onde se calcula, de fato, o ELP. Tá? Então, tudo ia muito bem, mas vou tomar aqui como um exemplo, nos casos pós-refrativo, ainda continuava tendo surpresas refracionais, de modo que as pessoas faziam alguns nomogramas, descontavam o valor da lente obtida, diversas formas para tentar não ter uma surpresa hipermetrópica no pós-operatório. Mas na Alemanha, como o professor fala no ambulatório, né, na Alemanha isso não estava acontecendo. Né? Por que na Alemanha isso não acontecia? Por causa professor Huygens, né? Infelizmente, o professor Huygens faleceu já há alguns anos, mas ele deixa aqui uma fórmula bárbara que a grande diferença com relação às fórmulas que a gente vinha vendo até agora é que, para o cálculo do LP, ele vai se basear na medida direta da câmara anterior. Então, aqui eu introduzo uma nova variável, né? Ao invés de estimar a ACD com aqueles cálculos que a gente viu, eu vou usar a medida mesmo para chegar no cálculo da posição efetiva da lente. Bom, mas e daí, né? Por que na cirurgia refrativa isso seria diferente, ou por que isso não funciona? Bom, então vamos ver. Vamos supor uma córnea com pré-operatório de 48 dioptrias, certo? Eu estou baseando aqui nas formas que vão usar, lembre-se, exclusivamente o AL e o K para saber o LP, né? Então, se eu vou lá e calculo uma lente para essa ceratometria, esse AL, eu vou ter uma lente de 22 que vai fazer os raios se focalizarem na retina. No entanto, se eu vou e faço uma ablação dessa córnea, eu fico com uma córnea pós-operatória de 38 dioptrias, a fórmula vai entender que o ALP mudou. Ou seja, se trataria de um olho menor, né? Uma córnea mais plana, um olho menor, mais hipermétrope, um AL talvez mais curto, enfim. E, por consequência, um ALP menor. E eu vou anteriorizar a posição dessa lente. Mas se eu continuar com uma lente de 22, isso não vai dar certo. Então eu tenho que reduzir o poder da lente para conseguir fazer com que os raios caiam novamente na retina. Ótimo, até aqui seria muito bom se isso realmente tivesse acontecido. Mas, na realidade, o LP que vai ser interessante seria o LP da córnea no pré-op, né, que teria a medida mais correta. E quando eu arrasto essa lente de 20 para a posição ideal dela, considerando a córnea do pré-operatório de 48 dioptrias para o cálculo da LP, eu vejo que os raios passam a cair atrás da retina, né? Se focalizar atrás da retina, ou seja, eu tenho uma surpresa hipermetrópica. Então é por isso que no pós-cirurgia refrativa isso acontecia. E não acontece na Huygens, porque ela não vai se basear nisso para calcular o LP. Né? Muito bem, então como que eu resolvo esse problema? Usando uma fórmula de duplo K. Como assim? Arenberg descreveu isso daí, e daí também é outra anedota, né, que talvez ele não tenha sido o primeiro. Depois eu vou deixar para se alguém quiser comentar sobre isso. Mas eu vou utilizar o K-pré para o cálculo do ELP, ou seja, eu uso aqueles 48 do meu exemplo para calcular a distância efetiva da lente, e o K-pós para calcular o poder da córnea, que eu vou levar em consideração naquela fórmula de divergência. Bom, então eu separo a finalidade de cada um dos casos, tá? E aí eu corrijo a performance dessas formas e eu passo a ter um resultado melhor. Bom, mas existem outras maneiras também de chegar ao LP, aqui a gente já vai começar a falar de fórmulas mais novas.
como o Olsen propôs usar a espessura do cristalino como uma maneira de determinar o LP. Tá? Então, eu sei que no pós-operatório vai acontecer uma redução dessa espessura e a lente vai ficar em algum lugar dentro do bag, né? E analisando uma população aí estudada, eu vou chegar que é mais ou menos a 40% da espessura do cristalino. Então, ele vai usar essa constante C mais a profundidade de câmera no pré-operatório para calcular a posição efetiva da lente. Tá? Então, é uma outra maneira de se chegar no LP. Atualmente, ele usa outras variáveis também na fórmula dele, a gente não chega ao caso. E a Barrett, né? Que é uma fórmula muito comentada também. Bom, ela também surgiu aqui em 1990, 93, tá? 87 a primeira publicação do Barrett. E em 93 ele lança, então, a Barrett Universal, né? Que também era uma fórmula de divergência teórica, tá? Onde ele faz aí diferentes relações entre as circunferências da córnea, a circunferência no comprimento axial, enfim, não vou me detalhar nisso, mas também é uma fórmula teórica. E ele vai desenvolver a Barrett Universal 2 sobre essa fórmula, né? E aí, essa é a fórmula, né? É um black box, a gente não sabe o que tem lá dentro, mas de alguma maneira a gente imagina que todos aqueles gatilhos, tudo isso que eu vim apresentando até agora, de maneiras de se corrigir a fórmula para diferentes ALs, para diferentes Ks e fazer essas compensações, é o que foi um fator determinante em se ter um sucesso de uma fórmula teórica como é a universal, que tem uma grande acurácia até hoje, né? E apesar de ser um black box, ela é disponibilizada online, então está aí gratuita para quem quiser utilizar. E aí a gente chega num artigo muito interessante de 2017, que versa sobre a acurácia das fórmulas para o cálculo da lente intraocular. E aqui eu vou começar a comparar diferentes fórmulas, todas essas que a gente já mostrou até agora, por parâmetros diferentes. Então aqui o primeiro parâmetro que eu estou analisando é o comprimento axial. Então você vê que para os comprimentos axiais médios, todas as fórmulas elas vão ter uma performance boa e que elas vão desviando quando eu vou para olhos muito curtos ou olhos muito longos, né? Bom, aqui a maioria delas vai desviar, existe um ajuste, que é o ajuste de Wancook, que está representado aqui pelo WK. Você vê que o que ele faz é jogar a estimativa da fórmula para um resultado mais miópico, né? Isso, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é uma das maneiras que você teria como corrigir essa curva, né? E para ceratometria, né? Então, isso vai depender muito de como cada variável entra para cada fórmula. Aqui você vê que tem uma variação razoavelmente grande, apesar da curva ser mais acentuada, você vê que o erro preditivo é pouco, né? Entre 0 a meia dioptria de erro. Mas vai ser mais acentuado na SRKT e vai ser menos na Barrett nesse estudo, né? Aqui a gente vê a profundidade de câmara, né? Então você vê que para olhos onde a profundidade de câmara está variando muito, eu vou ter uma variação também grande nas fórmulas, em especial Hoffer, Holliday e a SRKT, que a gente viu que usa, que estima, né, a profundidade de câmara. Então elas vão muito bem numa profundidade de câmara média, mas quando eu vou para os extremos, isso acaba levando a erros nas fórmulas, e isso não acontece tanto na Huygens, porque ela mede a profundidade de câmara anterior. Então ela desvia menos, como você pode ver aqui na linha amarela, fica mais próxima do zero, tá? E o mesmo raciocínio a gente pode utilizar para a espessura do cristalino, né? Então, a Huygens, por que ela varia tanto de acordo com a espessura do cristalino? Porque se eu tenho, por exemplo, um cristalino muito intumescente que artificialmente está produzindo uma câmara anterior menor do que deveria ser, né, pós-cirúrgico, a Huygens vai errar, porque eu vou me basear nessa medida que está falsamente reduzida pela intumescência do cristalino, para estimar a posição da lente do pós-operatório. Então, aqui é uma maneira da gente confirmar aqueles conceitos que a gente veio apresentando até agora. Então, aqui a performance, mais ou menos, dessas lentes, de acordo com o poder da lente, dessas fórmulas, de acordo com o poder da lente, novamente, a gente vê que na meiuca, aqui, para lentes de poder médio, todas as fórmulas vão acertar relativamente bem. Agora, quando eu vou para as lentes, para olhos muito longos, né, lentes de poder baixo ou lentes com um poder mais elevado para olhos mais curtos, eu vou começar a desviar de novo. Que são os famosos outliers que a gente viu, que o Gabriel apresentou muito bem no artigo dele. Bom, e desse mesmo trabalho, a gente vê que o nosso parâmetro mudou muito. Daquela comparação feita em 1980, né, onde a gente considerava 3 dioptrias de erro como uma margem para a gente comparar, aqui a gente já está falando de mais do que uma dioptria em uma porcentagem muito pequena dos pacientes. Então, quase metade dos pacientes estão acertando entre 0 e 0,25, no caso da Barrett,
chegando aí 0,25, meio em 80% dos casos praticamente, tá? Então, evoluiu muito o cálculo biométrico nessas últimas décadas. E não para de mudar. Então, aqui a gente está na metade da aula. Eu vou brincar, né? Isso a gente já está acabando, mas daqui para frente, 2017 para frente, teve também uma evolução muito grande. Então, essa é uma outra proposta de classificação. Eu vou chamar a atenção aqui principalmente para as fórmulas de inteligência artificial e ray tracing, novas fórmulas de divergência, tá? Eu vou começar falando um pouquinho sobre IA. Então, basicamente, como que funcionam essas formas de inteligência artificial, e o grande representante hoje vai ser o RBF-Hill, né? Eu vou pegar alguns parâmetros, medidas, né, variáveis pré-operatórias. Eu vou apresentar isso para uma inteligência artificial que vai categorizar esses parâmetros, atribuir pesos para essas medidas e vai chegar numa conclusão, que no nosso caso vai ser o poder da lente, tá? Então, eu tenho os inputs, eu vou ter as layers, né, no meio da rede que vão processar esses dados e ele vai te devolver uma resposta que vai ser o poder da lente. Então, veja que eu não estou fazendo cálculo nenhum aqui. Ela está ponderando essas variáveis de acordo com a população que eu já tenho como referência, né? Que é justamente o que acontece na RBF-Hill, tá? Aquela primeira era um arquétipo da fórmula de Clark, e aqui a gente está vendo um desenho esquemático da fórmula de Hill. Então, como assim? Hill analisou vários parâmetros, né, para incluir na sua fórmula e chegou à conclusão que o que dava a maior precisão nos cálculos seriam, lógico, né, a refração-alvo no pós-operatório, que é o que você quer ter, o AL, a ceratometria média e a profundidade de câmera anterior. Quando ele adicionava outras fórmulas, às vezes eu caía eu perdi a eficiência da fórmula, ou eu passava a ter um esquema que a gente chama de overfitting, que eu não vou explicar aqui agora, mas também é um outro problema que poderia acontecer. Então, como que é isso? Eu tenho, novamente, a distribuição da lente ideal versus a ceratometria média e o AL, eu tenho essa população de casos, né? Então, a fórmula basicamente vai olhar, você tem uma L de tanto, com uma ceratometria de tanto, você está aqui, mais ou menos, e esse vai ser o seu poder da lente. Então, ela não calcula a CD, não calcula nada disso, é mais ou menos um cara crachá. E então, eu vou depender muito da amostra que eu tenho para conseguir te dar essa estimativa. Então, todos os pontos que estão em vermelho, eles estão fora da região onde eu consegui fazer esse tipo de cálculo, né? E como que eu consigo melhorar isso, né? Então, você vê que para o ponto vermelho ali eu caio fora, mas os pontos verdes eu consigo dar uma resposta boa. Como que eu resolvo o ponto vermelho? Eu redesenho a minha rede e eu aumento a minha amostra, né? Aquela primeira fórmula do Hill era com quase 4.000 olhos, e essa a gente já está indo para 12.000. E aí eu faço cair dentro dessa região e a minha fórmula passa a ter uma precisão maior. E hoje a gente já está indo para, já está, né, na RBF Hill 3, que provavelmente tem uma amostra ainda maior do que esses 12.500 olhos que o Dr. Hill apresentou nessa convenção. Bom, e uma outra fórmula que usa hoje em dia inteligência artificial de uma outra maneira é o Kane, tá? Kane é uma fórmula teórica que ele vai usar uma estratégia de Big Data, que são esses pontos, tal, a distribuição desses valores, para otimizar algumas variáveis na fórmula que ele não descreve, mas que também está disponível no site para uso gratuito, e uma outra fórmula, que é uma fórmula também, aí sim, uma fórmula de cálculo sem, que é essa Emmetropia Verifying Optical Formula, que é a EVO, e que também tem tido resultados bem interessantes. Então, naquela mesma população de 13.300 pacientes, né, estudados pelo Melis em 2018, ele fez uma atualização em 2019, onde a Kane passa a superar a Olsen, que era a fórmula até então, né, naquele estudo, que tinha o melhor desempenho, mas você vê que eles têm performances muito semelhantes. Todas essas fórmulas mais novas, né, Kane, Olsen, Barrett, EVO e Hill-RBF, têm uma acurácia bem legal. E aqui a gente já passa para um artigo publicado pelo Savini no ano passado, onde eu tenho essa mesma comparação, mas dessa vez usando outras fórmulas, né? E você vê que ele acha que a Holiday tem uma acurácia maior, mas assim, vamos comparar, né? Tá praticamente todo mundo ali em torno de 60% para 0,025, chegando aí aos seus 80% alto, quase 90% no caso da Holiday 1 nesse estudo, entre meio, 0,25 e meio, né? Então eu diminui bastante, mas tem a questão dos outliers. E esse é um gráfico interessante desse estudo, que ele mostra, de certa maneira, os outliers, né? E aqui eu chamo a atenção que, embora a Holiday de fato tenha a menor dispersão dos dados aqui, né?
ela tem bastante outlier até, né? E é essa a nossa preocupação hoje em dia também. Além de garantir um resultado muito preciso, em torno de cravar a biometria mesmo, zero, né, de erro preditivo para óleos normais, eu tenho que também diminuir a quantidade dos meus outliers, né? E aqui, a Kane, por exemplo, vai muito bem. A Barrett tem até um desempenho meio inesperado, levando em consideração tanto de ajustes, né, que a gente imagina que ele faça para as diferentes formas, né? Mas você vê que todas elas com um erro preditivo muito, muito bom, né? Ótimo. Então, gente, era essa a aula, né, que eu tinha para apresentar para vocês. Eu estou no limite aqui do tempo. Não sei, dá tempo, Liang, para o caso? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de interromper antes disso? Taguchi, nós estamos às 10 horas da manhã agora. Primeiro, antes de mais nada, quero saber se você tem muitas mensagens de parabenização pela sua apresentação. O Wallace, ele pediu a palavra um pouco antes de você terminar. Eu gostaria de passar a palavra para ele. E aí são 10 horas, já são 10 horas, então eu creio que a gente já esteja em cima da nossa previsão. Então, Wallace, por favor, você pediu a palavra. Bom, na verdade, eu só queria deixar aqui registrado, né, na gravação oficial, que eu nunca assisti uma aula tão boa na minha vida. Eu já assisti muitas aulas nesse assunto, não só no Brasil, quanto no exterior. Então, o Taguchi está de parabéns. Ele sabe que esse é um assunto que eu gosto. Fico feliz dele ter citado as discussões de ambulatório, então quer dizer que talvez essas discussões de ambulatório tenham o animado a estudar o que ele estudou. Isso era uma aula que antigamente me chamava muito para dar aula e eu parei de aceitar de dar essa aula, porque eu achava muito chato dar essa aula. Agora eu já tenho um motivo a mais para nunca mais aceitar dar essa aula, porque o Felipe dá 100 vezes melhor do que eu. Então, para mim, é realmente um orgulho muito grande ver o Taguchi. Eu queria dar os parabéns muito sinceros. Eu nunca vi uma aula tão boa assim. E vou aproveitar e fazer uma propagandazinha. E ele também não sabe disso, mas ele acabou de ser convidado para o Congresso Brasileiro de Oftalmologia. Ele vai dar essa aula. Vai ter um outro pessoalzinho, nós vamos convidar, né? Isso ainda não é confirmado, as pessoas precisam aceitar antes. Mas ele vai dar essa aula com outro pessoalzinho, que a priori nós estamos chamando o Hill, o Barrett, o Kane e o Holliday e o Taguchi para assistir. Então, quem quiser aprender biometria, assiste a aula do Taguchi, se quiser ouvir a opinião desse pessoalzinho que vai estar com ele. Parabéns, Taguchi. Eu só queria dar os parabéns, só isso mesmo. Obrigado aí, professor. Imagina, né? Fiquei com medo porque é uma abordagem um pouco diferente, como o senhor falou, é chato pra caramba, mas tentei trazer uma maneira mais palatável, né? Se aqui é possível, não sei a opinião aí dos colegas. Obrigado novamente, tanto pelas palavras quanto pelo convite. Obrigado mesmo. E lógico que, vou estar ali assistindo, né? Lógico, aprendendo. Walton, Mauro, alguém quer falar alguma coisa? Impressionante. Realmente é o que o Wallace falou. Agora ficou gostoso de ouvir sobre biometria, o histórico todo, tudo que a gente passou lá atrás, desde as formulazinhas, dos nomogramazinhos de refração para lente intraocular, variação de 7 a 9 graus de dioptrias. Isso tudo, você fez uma aula maravilhosa. Meus parabéns mesmo. Esses esquemas, né, chamam o pessoal incrível, né? A didática, não é só a aula, é a didática, é tudo. Excelente. Mauro, se estiver aí. Eu tô por aqui, mas já tinha deixado minha mensagem logo no início, Taguchi. Muito bom, excelente. O que me surpreende disso tudo aí, né, fora a qualidade da aula, na Europa, por exemplo, SRKT se mantém a fórmula mais popular, né, naquela pesquisa de opinião que a Eskers faz. Ela é quase 70% de cirurgiões europeus se mantêm usando a SRKT, apesar de todos esses ajustes das outras fórmulas, que nem tem mais a questão de custo, elas são gratuitas, né, em sua maioria, mas a SRKT é incrível, né, como essa fórmula se mantém viva até hoje.
Legal. Se o Paulo Shor estiver aí, eu não sei se ele está. Se ele estiver, pode falar. Se não, vou passar as últimas palavras para o Kobayashi. Bom, muito bom, Taguchi. Realmente, como todos falaram, acho que é a melhor aula de biometria que a gente já assistiu, né, na vida aí. Super completa e super clara, né? Bom, vamos finalizar então a reunião. O formulário que a gente mandou no chat, ele vai ser liberado agora. E essa aqui é a senha, então, para vocês computarem a presença, tá? Agradecemos a presença de todos, agradecemos novamente a todos os palestrantes, principalmente ao Taguchi, por essa excelente aula. Bom fim de semana e até semana que vem. Um abraço. Oba. Só eu voltando a ser um pouquinho aqui, enchendo o saco de novo da reunião. Semana que vem estaremos de volta. Seleção de pacientes para cirurgia refrativa, teremos um painel de discussão. Beleza, pessoal? Pronto. O bom e velho Taguchi. Parabéns. Tchau, tchau.